Tão importante quanto conhecer as fórmulas de análise combinatória é saber distinguir os vários modos de formar agrupamentos e identificar qual é o adequado para cada tipo de problema. Hoje, logo após a vinheta, nós vamos conhecer uma dessas formas de combinar elementos chamada arranjo. Quais são as suas fórmulas e em que situações nós podemos usar arranjos. Quando estamos diante de um conjunto de elementos, existem vários modos de agrupá-los. Arranjo nada mais é do que uma das formas de agrupar esses elementos. Antes de adentrar propriamente no tema arranjos, é importante destacar um conceito matemático fundamental na análise combinatória e no estudo de arranjos, o fatorial. Fatorial é uma notação matemática simbolizada por um ponto de exclamação e que é aplicada apenas a números inteiros não negativos, ou seja, a números naturais. O fatorial de um número natural é igual ao produto dele mesmo por todos os números inteiros positivos menores do que ele. Por exemplo, o fatorial de 6, ou 6 fatorial, é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Assim, o fatorial de um número natural qualquer, que chamaremos de n, é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante até chegar a 1. É importante destacar ainda que o fatorial de 0 e de 1 é igual a 1. Isso porque o fatorial de 1 é igual ao fatorial de 2 dividido por 2 e pela mesma lógica o fatorial de 0 é igual ao fatorial de 1 dividido por 1. Passando agora para o tema arranjos, considere um conjunto A com n elementos. Esse conceito abstrato de conjunto poderia, na realidade prática, representar uma sala com n alunos, um conjunto de n cartas de baralho, um conjunto de n caracteres ou qualquer outro tipo de conjunto. Denominamos arranjo o agrupamento dos elementos de um conjunto em uma sequência rígida, ou seja, a ordem dos elementos, a posição deles no agrupamento é relevante. O tamanho dessa sequência pode variar de um elemento até o número de elementos do conjunto, que é n. No arranjo, agrupamentos com os mesmos elementos em posições diferentes são considerados agrupamentos diferentes. O arranjo pode ser simples ou completo, também chamado arranjo com repetição. Essa diferenciação vai depender se haverá ou não repetição de elementos na sequência. Arranjo simples é aquele que não admite repetições, ou seja, as posições do agrupamento são ocupadas sempre por elementos distintos. Já no arranjo com repetição, como o próprio nome já diz, o mesmo elemento pode aparecer mais de uma vez na sequência, ou seja, os elementos podem ser repetidos, mas não necessariamente isso vai acontecer. A repetição é apenas uma permissão desse método de agrupamento, não é uma imposição. Para chegar às fórmulas do arranjo simples e do arranjo com repetição, nós vamos chamar a quantidade de elementos do agrupamento, ou seja, da sequência, de P. Sabemos que a quantidade de elementos do conjunto é n. Pelo princípio fundamental da contagem, sobre o qual nós já tratamos em outro vídeo aqui no canal, quando vamos formar uma sequência em que os elementos podem se repetir, em todas as posições da sequência, a quantidade de possibilidades de escolhas dos elementos é n. Na primeira posição temos n possibilidades, na segunda n possibilidades, na terceira também e assim por diante. Ou seja, o n será multiplicado por si mesmo tantas vezes quantas forem as posições da sequência, ou do agrupamento, de forma que o n será multiplicado por si mesmo p vezes. Então a fórmula para o arranjo com repetição é arranjo com repetição de n elementos tomados p a p é igual a n elevado a p. Também a fórmula do arranjo simples, que não tem repetição, é obtida aplicando o mesmo princípio fundamental da contagem. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo que fala desse princípio, eu recomendo que você assista para entender melhor. Por esse princípio, quando não pode haver repetição numa sequência, nós vamos reduzir a cada fator uma unidade. Portanto, numa sequência sem repetição, a primeira posição terá n possibilidades, que é o número total de elementos do conjunto. Já a segunda posição terá n menos 1 possibilidades, porque a possibilidade escolhida para a primeira posição não pode mais ser repetida.
então ela tem que ser abatida do total de possibilidades. A terceira posição, seguindo a mesma lógica, terá n menos 2 possibilidades, e assim por diante. Perceba que, no arranjo simples, a última posição da sequência ou do agrupamento sempre terá n menos p menos 1 possibilidades. Isso porque a cada posição é reduzida a uma possibilidade, com exceção da primeira posição. Por isso, p, que é o número de posições, menos 1, porque só a partir da segunda posição começam a ser abatidas as possibilidades. Então, o arranjo simples de n elementos tomados p a p é igual à multiplicação desses fatores. Só que essa fórmula ainda pode ser melhorada. n menos p menos 1 é igual a n menos p mais 1, porque o sinal negativo no parênteses muda o sinal dos números que estão dentro dele. Sabemos que um número qualquer dividido por ele mesmo é igual a 1, e um número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, para simplificar essa fórmula, nós vamos multiplicá-la por um número dividido por ele mesmo. E esse número vai ser exatamente os fatores que faltam para completarmos o n fatorial. Acabamos de ver que o fatorial é o produto de um número por todos os seus antecedentes até chegar a 1. E cada fator é uma unidade menor que o fator anterior. Então vamos continuar reduzindo uma unidade a cada fator até chegar a 1. n menos p mais 1, abatendo uma unidade, é igual a n menos p. n menos p abatendo uma unidade é igual a n menos p menos 1. E assim por diante até chegar a 1. E vamos dividir esse acréscimo por ele mesmo, porque queremos multiplicar a fórmula original por 1 para não afetar o seu resultado. Repare que agora nós temos dois fatoriais que simplificam muito a fórmula. Tudo que está na parte superior é igual a n fatorial, e tudo que está na parte inferior é igual a n menos p fatorial. Então, o arranjo de n elementos tomados p a p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Agora, a fórmula do arranjo simples ficou bem melhor. Vamos a um exemplo prático para ver como aplicar essas fórmulas? Imagine que uma classe tem 10 alunos. Suponha que nessa classe os 2 alunos que tirarem as melhores notas durante o ano vão receber medalhas de honra ao mérito. O primeiro colocado vai receber uma dourada e o segundo uma prateada. Quantas são as formas possíveis de formarmos esse agrupamento de primeiros colocados com esses 10 alunos? Note que a posição nesse agrupamento é relevante, porque as medalhas são diferentes. E os elementos no agrupamento serão necessariamente distintos, porque não é possível que um aluno fique em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo. Então, essa é uma situação em que o agrupamento é por arranjo simples. Vamos usar a fórmula do arranjo simples. N é o número total de elementos do conjunto. Neste caso, como a classe tem 10 alunos, N é igual a 10. P é igual ao número de elementos do agrupamento, ou seja, o número de posições na sequência. Então, nessa situação, P é igual a 2, porque nós vamos formar um agrupamento de 2 pessoas. O arranjo de 10 alunos tomados 2 a 2 é igual a 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, que é igual a 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Para simplificar, nós vamos decompor o 10 fatorial. Perceba que 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Então, podemos cortar o 8 fatorial em cima e embaixo. 10 vezes 9 é igual a 90. Ou seja, existem 90 possibilidades diferentes desses 10 alunos ocuparem essas duas colocações e, portanto, receberem a medalha dourada e a prateada. Repare que essa situação também poderia ser resolvida pelo método mais simples do princípio fundamental da contagem, e que a multiplicação que resultaria desse método apareceu aqui em um dos estágios dos nossos cálculos. Suponha agora que durante o ano, essa classe de 10 alunos vai cursar 5 disciplinas e que ao final do ano será apurado quem foram os alunos que se saíram melhor em cada matéria.
quantas são as possibilidades desses 10 alunos ocuparem a primeira colocação nessas 5 disciplinas. Observe que a ordem nessa sequência é relevante, porque cada posição é uma matéria diferente. Então, é uma situação de agrupamento por arranjo. Mas note que, diferente da situação anterior, pode haver repetição neste caso, porque o mesmo aluno pode ser o primeiro colocado em mais de uma matéria. Mas não necessariamente isso vai acontecer, porque pode ser que cada matéria tenha um aluno diferente como primeiro colocado. Então, esta é uma situação de arranjo com repetição. Basta, então, aplicar a fórmula do arranjo com repetição. N é igual a 10, como já vimos, e P, nessa nova situação, é igual a 5, porque são 5 posições na sequência, cada uma representando uma matéria. O arranjo com repetição de 10 alunos tomados 5 a 5 é igual a 10 elevado a 5, que é igual a 100.000. Ou seja, existem 100.000 possibilidades diferentes desses 10 alunos ocuparem as primeiras posições nessas matérias. Existe ainda um tipo especial de arranjo denominado permutação, mas este é um assunto para outro vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se quiser acompanhar mais vídeos sobre matemática, se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas de matemática que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.